Salve galera do canal Beleza dos Dados, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje uma aula um pouco diferente das que eu venho tratando aqui. Para quem não conhece, o canal trata muito sobre Databricks e Spark. Hoje falando também um pouco a respeito de Python e de planilhas de Excel. Como transformar várias planilhas de Excel em uma única planilha. Hoje nós vamos fazer isso, a gente também não irá utilizar Databricks, tá? Hoje eu vou utilizar junto com vocês o VS Code, ou VS Code, e vai ser bem interessante, bem rápido, direto ao ponto, tá? Então, vamos lá, vamos ao que vocês precisarão utilizar para esse projeto, tá bom? Então aqui tá, abri o meu VS Code aqui, para trabalhar com vocês e irei abrir aqui a minha pasta. Beleza, galera, aqui eu já peguei a pasta que eu vou utilizar. Eu vou inclusive ir até essa pasta para mostrar para vocês o que eu fiz para a aula ser fluida, tá? Então, aqui está a pasta. Então, basicamente, o que eu fiz, tá, pessoal? Eu criei um script e criei várias planilhas aqui aleatórias de várias datas, basicamente do ano passado quase que inteiro, tá? Tem 365 dados aqui, tá? Então se eu abro, eu acredito que pelo ano passado ter tido exatamente o dia 29, por isso que ele não veio inteiro. Ele deveria ter adicionado 366 dias. Falha nossa. Mas se eu abro o arquivo, tá aberto aqui em outro programa, que é o LibreOffice, que é um aplicativo gratuito. Mas eu tenho aqui dados completamente descartáveis, não são nenhum dado de nada, dados apenas gerados com scripts que eu gerei no Excel. Então tem aqui ID number, data, dia, ação, descrição, nome, produto, empresa e ramo, tá? Esse script eu gerei no Python. Falei Excel, mas eu errei, tá? E tem vários outros assim. Os dados alteram de acordo com cada dia. Apenas para mostrar para vocês como vai funcionar esse código, ok? Beleza? Dito isso, vamos ao código. Então, aqui nessa pasta eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de nome de converter. Botar colocar em inglês, né? To Excel. .py, tá bom? Para quem nunca trabalhou com VS Code, é um aplicativo bem simples de se trabalhar, tá? Não há nenhum empecilho, é bem tranquilo de trabalhar, então podem ficar à vontade aí para trabalhar com ele. Agora eu vou importar 4 bibliotecas. Basicamente, nesse trabalho a gente vai trabalhar muito com pandas, mas também a gente vai ter uma parte que vai converter para um array em NumPy, que vai dar mais velocidade ao nosso código. A gente vai ter também importar uma biblioteca Gloob, que ajuda a gente a gerenciar isso. Claro, existem outras maneiras de fazer, inclusive com List Comprehension, mas eu acredito que seja algo mais avançado em Python. E dá para fazer puramente com Python, muito fácil, então vamos lá. Também vou importar o OS, que é a biblioteca para se trabalhar com o Windows, né? Como a gente tá no Windows aqui, claro, se a gente estivesse no Databricks é totalmente diferente, porque aí a gente vai utilizar aquelas funções que você já vem aprendendo. Provavelmente eu utilizaria ali o dbutils.fs.ls para listar minha pasta, saber onde estão os arquivos e carregar para o Databricks. Eu tenho uma aula que já está pronta, não está gravada, mas ela vai sair no nosso curso que eu estou preparando para vocês de Spark. Então por isso que eu não vou lançar agora, porque eu estaria atrapalhando o meu curso, que eu vou lançar de graça para vocês no YouTube, tá bom? Então só aguardar, que vai ser bem legal.
Então aqui sempre colocando, para esses nomes muito longos a gente usa o S para colocar um apelido, tá? Então, bem tranquilo. Então, Gloob, exatamente isso. Não é o Gloob 2, é simplesmente o Gloob. Gloob, como é algo pequeno, não precisa colocar apelido nem tampouco o OS, né? Que é bem tranquilo também. Tá bom? Ok. Agora vamos começar pegando o caminho que essa pasta está aqui. Eu posso pegar o caminho completo dela, que seria o caminho, só copiar o path, mas vou pegar o caminho relativo, porque ela já está aqui dentro, então é bem mais fácil até para vocês entenderem. Se vocês forem pegar o caminho completo dela, cuidado com os barras que ficam. Então eu sugiro a vocês para na frente colocar o R, que aí ele vai ignorar a barra que vem ao contrário do Windows, tá bom? Beleza. Coloquei esses dados aqui. Agora eu vou usar a biblioteca glub para converter esses arquivos da pasta em uma lista. Eu poderia fazer isso, disse de novo, só com o OS. Nesse caso eu vou usar o OS e o glub para fazer isso, porque o glub ele tem uma capacidade interessante de fazer a gente filtrar pelo tipo específico do arquivo. Não é o caso aqui, mas poderia acontecer de aqui dentro não ter só XLS, ter XLS, ter XLSX, ter arquivo PDF, ter PPT, e aí é a forma que a gente tem de filtrar isso, tá? Então, vou digitando aqui o código e falando com vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui o nome all files, tá? Como todos os arquivos que eu quero. E eu tô com aqui a inteligência do Gemini, que ele também já te ajuda a escrever o código aqui. Inclusive, a gente está trabalhando no Databricks Community e ele não tem essa função, mas o Databricks Enterprise e o Databricks Premium, ele tem essa função de você conseguir gerar código para te auxiliar. E aqui que está o change game, né? Do glub. O glub, se eu colocar só essas informações aqui, já seria bem interessante, já teria os dados dessa pasta aqui. Na verdade, o join ele une dois links, então é um pouquinho diferente. Mas só com essa eu conseguiria ler essa parte, principalmente com o listdir, que é o comando que se assemelha ao ls do Databricks. Aqui eu consigo pegar todos os arquivos XLS da pasta, tá bom? Então já vou até colocar aqui, ó, hashtag pegando todos os arquivos .xlsx da pasta. Ok? Agora, seguindo com o código, eu vou criar um array limpo. Nesse array onde eu colocarei os meus dados, tá? Vocês vão entender agora na próxima linha. Antes disso também eu preciso guardar as informações das colunas, já que todas as colunas são iguais, eu preciso guardar essas informações, tá? Então eu venho em data frame columns, porque só vai ser apenas para guardar as colunas. Venho agora já usando pandas aqui pd.read underline csv, que é o meu arquivo, tá? E aí venho com all files
Files, que é onde vai se encontrar todos os meus arquivos. E aí eu vou pegar no primeiro item do arquivo. Então aqui a gente tem um array, e o array se comporta em Python de 0. Python começa a contar de 0, então o primeiro arquivo é o número 0, tá? E a partir disso, eu já vou conseguir ler esse arquivo, tá? Eu tô com a configuração aqui do meu VS Code que eu consigo executar linha a linha. Isso é possível porque eu tenho aqui no meu VS Code, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, o Jupyter instalado, tá? Eu tenho... É uma dessas do Jupyter, acho que é essa aqui, o Jupyter, tá? E ele consegue me fazer exatamente isso aqui. Eu então posso rodar tudo isso aqui de cima, selecionando e apertando Shift Enter. Ele vai iniciar o meu kernel aqui. Vou até fazer isso. Vou dar Ctrl B também para sumir momentaneamente a minha pasta. Não quero ter acesso a ela agora. Então, se você olhar, ele já rodou toda essa pasta aqui de cima. Eu posso ter certeza, clicando nesses 3 pontinhos, ele me disse que rodou até o np array values. E agora, se eu vim aqui, Shift Enter novamente só nessa linha, com o cursor ele roda apenas esse cursor. Tá bom? Então a gente vê que teve um erro aqui. Vamos entender esse erro. E o erro tá porque eu coloquei read CSV, né? E o erro é Excel, porque esse arquivo é um arquivo Excel. Então, se eu pressionar de novo, deixa eu só excluir aqui esse erro, porque eu não quero sujar meu terminal. E aqui tá, rodado bonitinho. Então, como eu sempre digo aqui no canal, o erro ele vai te ajudar a crescer e não o contrário. Agora, por que eu fiz isso tudo aqui? Em breve vocês vão saber. Por enquanto só vou vir aqui de novo chamar que agora é meu data frame. Então se eu vim aqui, olha só, e rodar essa linha, eu tenho o meu data frame, que é nada mais nada menos que minha planilha, tá? Então, sem nenhum problema. Mas eu só quero guardar nesta variável as colunas desse data frame, né? E já já vocês entenderão. Agora eu preciso fazer um loop, e para isso eu vou usar o for. Para fazer um loop em todos os arquivos onde eu vou colocar análise aqui, tá? Para ficar mais... De novo eu vou chamar pd read Excel, tá? Aqui eu vou colocar o meu item que eu tô iterando de cada iteração, que é o i, tá? Vírgula. Eu vou ativar aqui o header e dizer que eu não quero header, e para isso basta eu colocar 0, tá? Depois disso eu venho com um if, e eu vou fazer um if em análise. Isso aqui é basicamente isso, é um problema que a gente tem no dia a dia, de talvez o seu arquivo está vazio, ser uma planilha vazia, e se for uma planilha vazia e você não fizer esse tipo de tratamento aqui, que basicamente estou dizendo para o meu código o seguinte: olha só, você verifica antes de tentar já predizer, eu já tenho informação nesse arquivo, eu já vou salvar ele no meu array, que é o que a gente está tentando fazer aqui. A gente vai iterar esta lista aqui, tá? Essa série de arquivos. Então se eu venho aqui, ó, de novo, seleciono, Shift Enter, eu consigo ver todos os meus arquivos, tá bom? Então, eu estou iterando um a um. De novo, eu estou iterando um a um. A cada vez ele vai vir aqui e vai olhar esse arquivo, e aí eu quero que ele olhe esse arquivo e fale: ó, esse arquivo em relação à linha é maior que 1? Ou seja, tem mais de uma linha aqui dentro? Se sim, eu irei
pegar todos esses arquivos e adicionar neste outro array vazio aqui, tá? Isso sem a coluna, porque sem os nomes das colunas, porque eu disse aqui que eu não quero o nome da coluna. Beleza? Então, continuando aqui, eu chamo novamente o meu np_array_values, coloco o append e adiciono, agora sim, análise. Beleza? Agora, eu vou imprimir a informação só para a gente ter um visual quando esse código for rodado. Então, vou colocar aqui planilha. E aqui eu vou colocar o nome da planilha. E para isso, eu já sei que a planilha vai estar no meu item que eu estou iterando, que é o item i aqui, tá? Então, a planilha processada com sucesso. Beleza, vou colocar aqui uma exclamação, ok. Com isso aqui eu já vou ter todos os itens do meu data frame já de uma vez. Então vou só colocar aqui algumas informações, olha só. Pegando colunas. Aqui eu vou colocar loop no array. E aqui, agora a gente vai transformar esse array, já vou colocar aqui também, olha só. Vou transformar o array em NumPy array. Beleza. Então, merged values vai ser o nome que eu vou merged values vai ser o nome que eu vou dar para essa variável, vai ser eu chamando o NumPy, que eu apelidei de np, vs, tá aqui, vstack. Tá bom? E aqui eu vou colocar merge, aqui eu vou colocar np_array, np_array values, que nada mais nada menos é este arquivo aqui, que foi appendado, ou seja, adicionado vários dados nele, 365 dados, tá? E agora ele está aqui. Beleza? Depois disso, eu posso criar o data frame final. Então, venho aqui, df final vai ser igual a pd.dataframe e merged. Olha só, aqui que tá o problema, né? Merged de dados unidos, basicamente, né? Merged values, prontinho. Se eu rodar aqui, eu já vou ter o meu data frame inteiro. Vamos rodar para ver se até agora tá tudo certo? Ou vocês preferem? Vamos deixar para o final, né? Porque isso aqui vai ser bem prazeroso a gente ver cada planilha processada com sucesso. Então vamos deixar para o final. E aí, se houver algum erro, a gente vai consertando. Claro, o que eu sugiro para vocês que estão talvez aí começando na ciência de dados, na engenharia de dados e tudo mais, é você fazer o código e testar a cada linha, se possível, tá? Porque o que acontece é que às vezes você pode ter um erro lá no início e esse erro impactar cá no final e você acabar tendo... Se deixar para depurar o código, para entender o código depois, não é bacana, vai dar muito trabalho, tá ok? Então beleza. Vamos lá, vamos rodar agora
A última linha que eu fiz aqui foi o seguinte, foi vou até colocar também aqui, né? Vou colocar aqui o nome o que eu acabei de fazer, que basicamente foi pegar aquelas colunas que a gente salvou aqui no início, olha. Nessa variável, de novo, quando eu seleciono no meu VS Code é diferente dos outros, eu posso rodar. Olha só, eu não tinha rodado isso aqui, né? Se eu rodar isso aqui, e agora sim eu venho, olha só, eu tenho um array de nomes das minhas colunas. Eu quero usar isso aqui para definir as colunas do DataFrame final, já que visto que as colunas são exatamente iguais. Beleza? Então é isso, tá? Então agora a gente pode rodar. A gente tem uma última linha que eu vou escrever que é salvando esse arquivo, né? Mas a gente pode rodar já e ver o resultado, e aí depois a gente salva e dá uma conferida no final com essa planilha final aí, que vai ter os 365 dias dessa análise, né? Isso aqui, de novo, é muito importante vocês entenderem, é algo que muitas empresas hoje em dia usam Excel, então é necessário ter esse conhecimento de como extrair informação de Excel, adicionar no Excel, extrair informação de Excel, adicionar no CSV e vice-versa, tá bom? Então, é isso. Vou colocar aqui adicionando colunas e vamos rodar. Então, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e aí, para executar tudo de uma vez, acho que nem precisaria Ctrl A, né? Não precisa, só vem Ctrl Shift Enter e ele vai rodar tudo. E aí, de novo, começa a printar as planilhas que estão sendo executadas com sucesso. Você vê que é bem rápido. O processo, as planilhas têm 30 linhas, então é bem tranquilo cada planilha dessa. De novo, as planilhas foram geradas via código, não tem nenhuma informação, apenas para uso didático. Ele já acabou. Então agora se eu venho aqui, digito df underline final, eu conseguirei ver todo o meu DataFrame final, que ele continua com as mesmas colunas, agora com elas totalmente com o nome da empresa. E aqui, todas as linhas que foram processadas. Se eu fizer novamente, só para você ver como esse passo aqui é importante, eu posso fazer novamente aqui. Shift Enter, vai demorar poucos segundos para rodar. Já acabou. Então aqui em df final, se eu seleciono df final e rodo, olha como ele vai vir. Ele vem de novo com mais 11.315 linhas e 9 colunas, mas ele vem sem informações das colunas, né? Os nomes das colunas e tudo mais. Então ele tem 11.315 linhas versus 9 colunas, mas 9 colunas sem informações, e por isso que salvar as colunas aqui é importante. Imagina se fosse 50, 60, 100 colunas. Já é quase impraticável a gente ter arquivos assim. Mas a gente conhecendo dados, conhecendo o dia a dia de empresas, a gente volta e meia se depara com planilhas gigantes de nomes. Então, por isso que deve ser um processo totalmente automático. Então, quando eu venho aqui, rodo essa linha e rodo de novo o DataFrame. Agora tem de novo 11.315 linhas, 9 colunas e 9 colunas devidamente com seus adequados nomes em cima. Então agora a gente está pronto para salvar esse arquivo. O que eu preciso? Eu preciso ter, de novo, o nome do DataFrame, to underline Excel. Depois disso, eu posso colocar meu nome final, vou colocar planilha final. Planilha final. E aí tem que colocar o nome da extensão do Excel, que é .xlsx. E por fim, como último ponto, você tem que vir e colocar index false. Por quê? Porque o Excel ele já tem index primeiramente. E é bem relevante do Pandas essa função de colocar index, porque fica bem feio. Então, você coloca isso aqui, vai prevenir que a primeira coluna, imaginem que ele viria com essa primeira coluna aqui, né, com esses números. Porém, o Excel já tem essa informação
nativo dele. Então, beleza? Fazendo isso, a gente vai ter terminado o que nós nos propomos a fazer. Tá bom? Então, agora se eu venho no arquivo, eu tenho aqui a planilha final. Então, eu posso vir aqui. Deixa eu ver se consigo já abrir por aqui. Acho que não consigo. Deixa eu então vir aqui na minha pasta. Aqui está. Então, se eu venho agora aqui, eu tenho um arquivo Python que eu criei, eu tenho a planilha que eu criei via código, eu tenho a pasta de todos os dados, de todas as planilhas aqui, tá? Então agora eu venho aqui, abro a planilha, de novo vai abrir no LibreOffice, mas é só para a gente ter uma noção, tá aqui, todos os dados juntos de uma só vez. E uma vez que você tem esse código, ele pode ser reutilizado quantas vezes você quiser. Aí fica fácil. Tá bom? Então, o mais importante é você aprender todos os métodos que foram utilizados aqui. Para a gente ter esse código final. Tá bom? E aí você pode também depois até automatizar o nome do arquivo que você quiser. Você pode resumir mais o código. Talvez colocar uns try except para outras situações que a planilha venha se comportar diferente. Mas basicamente essa é a nossa aula. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. E é isso. Continue aprendendo, continue evoluindo. É só o começo, tem muita coisa boa para acontecer. Eu decidi gravar essa aula porque é algo recorrente na vida de um analista de dados, de um cientista de dados, lidar com arquivos Excel, lidar com múltiplos arquivos para resumir, às vezes nem exportar como XLS de novo, exportar talvez como CSV, às vezes já colocar dentro de um banco de dados, como a gente vai ver na nossa aula de Spark, já adicionar isso dentro de um arquivo Parquet ou de uma Delta Table. Então tem muita coisa para acontecer, é só o começo e nos vemos em breve, tá bom? Até mais!